Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, minha irmã. É um prazer novamente nos encontrarmos através das redes sociais e através da gravação desse vídeo. Meu nome é Rubens, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e gostaria de falar com você algumas poucas passagens da Bíblia no que diz respeito à responsabilidade individual. A responsabilidade que pesa sobre o meu ombro, a responsabilidade que pesa sobre o seu ombro, de sermos servos e servas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tenho aqui nas minhas mãos a Santa Escritura, a Santa Palavra de Deus, onde nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, no verso 9. Nós vamos ver aqui, nas coisas chamadas religiosas, quem somente, disse o Senhor Jesus Cristo, nós devemos reconhecer como nosso Pai. Então, ali em Mateus 23, verso 9, o Senhor Deus disse assim: a ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nós vemos aí as pessoas, por exemplo, no mundo religioso, confiando suas vidas nas mãos de líderes religiosos, tratando essas pessoas como se elas fossem as salvadoras da vida dela. Ledo engano. Nós podemos ter respeito, carinho, consideração por o pastor, pelo presbítero, pelo evangelista, pelo dirigente da casa de oração. Tratá-lo bem, mas não a ponto de confiar a sua salvação da vida eterna na vida dessas pessoas. A ninguém na terra chamei por Pai. Você só tem um Pai, e esse Pai está nos céus, que é o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Quando foi tentado a prostrar-se e adorar a Satanás, que texto o Senhor Jesus Cristo mostrou na Escritura para justificar a sua recusa de fazer isso? No livro de Mateus, no capítulo 4, no verso de número 10, o Senhor Jesus Cristo disse assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele darás culto. Somente o culto deve ser dado a Deus, e adoração única e exclusivamente a Deus. Eu falei adoração, a Bíblia assim o diz. Você pode gostar de determinadas coisas, não adorar determinadas coisas. Tem pessoas que às vezes falam: eu adoro determinado tipo de comida, eu adoro determinado tipo de roupa. Não, adoração é um nível máximo de sentimento que um ser humano pode sentir. Adoração é somente a Deus. Você pode gostar de determinada roupa, você pode gostar de determinado tipo de comida, não adorar. Então precisamos ter essa convicção em nossa vida. Assim sendo, queridos, por que e com quem, então, cada um é responsável nas coisas religiosas? Paulo nos fala isso em Romanos, no capítulo 14, no verso 12. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Eu vou dar conta de mim diante de Deus. Não é o pastor da igreja, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o missionário. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então não confie a sua vida na mão de um líder religioso. Volto a repetir. Tenha respeito, carinho por ele, como homem de Deus, como mulher de Deus, mas não ao ponto de confiar a sua salvação, a sua vida eterna, na mão de uma pessoa como essa. Porque até mesmo ele é um ser humano como você, um pobre mortal pecador, que precisa também da graça de Deus sobre a vida dela. O que fazem, portanto, então, os que obrigam os homens a prestarem cultos religiosos? A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 12, verso 3 e 4, diz que essas pessoas se colocam num lugar de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que perigo, que coisa terrível. E pessoas se prostram aos pés dessas pessoas, beijam-lhe as mãos, entregam-se de um modo totalmente alheio, cego, como se aquela pessoa realmente fosse um ser divino, um ser espiritual, quanto de fato ela não é. Estude lá essa passagem, marque bem ela. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Agora, por que Jesus Cristo disse
que não devem os homens, em assuntos religiosos, serem chamados de mestre. E ele diz isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, verso 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Então, meus irmãos, todo aquele, pois, que atua como mestre na igreja de Cristo, o exerce domínio sobre a herança de Deus, se coloca no lugar de Cristo. Há muitas pessoas que são professores de Bíblia, são grandes pregadores da palavra de Deus, mas eles não são mestres. Mestre só existe um, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós precisamos saber disso e saber separar todas essas coisas. Agora, perante quem, pois, como servos, nós nos tornamos responsáveis em assuntos de fé, em assuntos de culto? Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 14, no verso de número 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para ele, o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Não cabe a mim julgar a você. Não cabe a você julgar a mim. Eu estou em pé, eu vou cair. Como você também. Você pode estar em pé, você vai cair. Não compete nós julgarmos uns aos outros. Naquilo em que você que está me ouvindo é fraco, eu sou forte. E naquilo que você que está me ouvindo é forte, eu sou fraco. O que devemos fazer é orar uns pelos outros e pedir a Deus graça e misericórdia, para que o Senhor Deus nos ajude onde estamos errando, estamos tropeçando, seja por sentimentos, palavras, ação, omissão, e assim então poder crescer em graça e em verdade. Não crescer apenas na vida humana, na estatura humana, mas crescer em espiritualidade. E eu queria ver aqui com vocês agora o último verso dessa manhã, que diz assim: onde deverão, então, todos finalmente comparecer para prestar contas? E a Bíblia nos diz assim, em 2 Coríntios 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Se eu confio a minha vida, a minha salvação na mão de um ser humano, então automaticamente esse ser humano devia ir lá, ser o meu representante diante desse tribunal. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que importa que cada um de nós estejamos perante esse tribunal. E cada um vai dar conta de si. Eu não vou dar conta de você que está me ouvindo, e você não vai dar conta de mim a Deus. Cada um vai dar conta de si. Então que nós possamos crescer em espiritualidade, em maturidade, gastando um pouco de tempo com Deus, estudando a Bíblia e vendo realmente o que a Santa Palavra de Deus nos pede. Por favor, não tire da Bíblia aquilo que Deus não tirou. Não acrescente na Bíblia aquilo que Deus não acrescentou. Deixe que ela de fato seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Passará os céus e a terra, disse Jesus, porém as minhas palavras não hão de passar. Deus é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Há pessoas que às vezes, por desconhecerem o teor da Bíblia, vão anulando partes, porções da Bíblia. Mas a Bíblia não passou. A Bíblia permanece eternamente. Que nós possamos, ao tomar a Bíblia em mãos, saber que estamos segurando em nossas mãos o maior guia de conduta de vida que o Senhor Deus pode ter nos dado. Que Deus te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.